Olá pessoal, é um privilégio estar aqui junto com vocês, compartilhando com esses momentos e de saúde. Aqui vou falar de um assunto que é muito importante, a gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada ela é cancerígena e pode trazer várias consequências para o nosso corpo. E a carne processada, ela também é cancerígena e traz várias consequências para o nosso corpo. Nós devemos ser bem equilibrados, dar mais valor à boa alimentação, às verduras, os vegetais, que têm várias propriedades que nosso corpo precisa. E às vezes nós damos mais atenção aos alimentos que vêm trazer as consequências no final da nossa vida. Esse problema para o nosso coração, porque o nosso corpo precisa de uma matéria-prima especial, que é de acordo com o que o nosso corpo precisa, e às vezes o nosso corpo está trabalhando com a matéria-prima empurrada de má qualidade. Como pode ter um bom processamento nosso corpo, nosso sangue e o oxigênio? E aonde que nosso coração vai chegar um momento que ele vai cansar trabalhar com a matéria-prima e de segunda. E aqui nós temos 10 alimentos, que esses 10 alimentos podem trazer grande criatividade, nós vamos ter uma boa saúde, e nós precisamos não de volume, nós precisamos alimento de boa qualidade, que vai dar nós força, energia e um sangue puro, é aonde que nosso corpo vai trabalhar com a matéria-prima de boa qualidade, e nós vamos ficar ausente de muitos tipos de doenças. Margarina. Composição química da margarina. Gorduras vegetais hidrogenadas. Sebo animal. Ácido sulfúrico. Leite de vaca. Soda cáustica. Ácido benzoico. Ácido butil hidroxitolueno, galatopropila, corante artificial, aromatizantes artificiais, antioxidantes artificiais, estabilizantes artificiais, vitamina A sintética ou acetato de vitamina. A margarina é um produto que frequenta com desenvoltura as mesas de milhões de pessoas no mundo inteiro. A denúncia é do Dr. Haroldo Timponi, médico e presidente da Associação de Cultura Biodinâmica, uma entidade formada por naturistas e estudantes da alimentação de Belo Horizonte. Segundo o pesquisador mineiro, além dos produtos mencionados, a margarina contém ainda outros componentes altamente nocivos à saúde, como óleos vegetais saturados e sebo bovino. Ele explica que o óleo vegetal da margarina recebe átomos de hidrogênio na sua industrialização, e os fabricantes ainda usam 15 diferentes produtos químicos, inclusive um que é explosivo, o ácido butil hidroxitolueno, para quebrar as estruturas de sebo de boi e conservar a mistura. E afirma que não é difícil prever o que pode ocorrer quando se coloca tudo isso no organismo. 18 anos de experiência médica, e o Dr. Haroldo alega que a própria classe está omissa ao assunto e que isso se deve à falta de informação. O que se vê é a televisão mostrando a margarina como um produto inteiramente vegetal, com aquele cheiro de fazenda. E, infelizmente, a maioria dos médicos aceita isso passivamente, a ponto de recomendarem o uso do produto aos seus pacientes. O Dr. Haroldo conta que atende em seu consultório pacientes que apresentam queixas de doenças causadas pelo uso inadequado de gorduras, principalmente da margarina. Mas ele só chegou a essa conclusão e passou a preocupar-se com a questão a partir de 1979, quando seu filho mais novo e sua mãe, de 81 anos, insistiram para que ele próprio deixasse de consumir a margarina.
Doenças causadas pelo consumo de margarina. Intoxicação da amígdala, do pulmão, retenções intestinais e problemas articulares. O especialista mineiro explica que tais doenças podem surgir porque os aminoácidos do sebo de boi, quando ingeridos, são totalmente alterados no organismo por causa das substâncias químicas colocadas no produto. Ele adverte ainda que as gorduras saturadas acumuladas no organismo fazem obstrução cerebral venosa e até da inteligência, pois esclerosa mais cedo os vasos cerebrais, não dando suprimento de oxigênio ao cérebro, o que leva ao enfraquecimento da memória e ao cansaço cerebral. Normalmente, não se ouve dizer que margarina alguma tenha apodrecido nas prateleiras dos supermercados. Isso se dá porque as substâncias químicas não permitem que a deterioração aconteça. É o caso do presunto, do salame, etc., que são carnes que deveriam estar deterioradas e não estão, pelo mesmo motivo que um defunto da escola de medicina não apodrece, ou seja, porque estão embebidas em formol. Quando ingeridos, esses produtos causam verdadeiros desastres no organismo. Patês de legumes e de certas frutas, como o abacate, são alternativas apostadas pelo Dr. Haroldo em substituição da margarina nas formas em que ela é usada. E para os que têm problemas de colesterol, aconselha o médico que faça uso de maionese caseira, pois as vendidas em supermercados contêm substâncias químicas. Abordado sobre o tipo de gordura que devemos usar, o Dr. Haroldo aconselha o uso de óleos vegetais, como o de milho, girassol, gergelim e de soja, afirmando que tal sugestão é feita levando em conta o fato de não existir no mercado um óleo industrializado totalmente isento de produtos químicos. Deve-se evitar as frituras porque elas saturam as gorduras, quer animais ou vegetais, e no consumi-las estaremos colocando ácidos no organismo. Muitos dizem que a carne é demorada para ser digerida, mas se analisarmos o tempo de deterioração, vamos notar que a carne de um animal morto em um dia já começa a liberar um cheiro muito desagradável. Já uma batata, ao ser retirada da terra e arrancada de suas raízes, levam no mínimo de 1 a 2 meses para ocorrer a putrefação. Notamos que a carne entra em deterioração por muito mais rápido do que as frutas ou os vegetais. Mas como ocorre este processo? É confirmado este fato pelo tamanho do intestino de um animal carnívoro, comparado a um animal herbívoro ou frugívoro, e até mesmo o homem. Vejamos um cachorro. Sendo um carnívoro, ele tem seu intestino curto. O seu trato intestinal é de 3 vezes o tamanho do seu corpo. Já o herbívoro, o frutívoro e o homem tem seu trato intestinal de 10 a 12 vezes o tamanho do comprimento do seu corpo. Veja a comparação. Essa diferença ocorre devido à variação do tempo de deterioração da carne e da variação do tempo de deterioração de frutas, verduras e legumes. Esta variação de tempo digestivo devido ao tamanho do intestino reduzido nos carnívoros faz com que o organismo do animal elimine o mais depressa possível a carne digerida, para evitar a intoxicação através das toxinas geradas pelas bactérias da carne. Diferentemente do homem, dos herbívoros e dos frutívoros, que pelo intestino ser mais prolongado, os alimentos naturais terão o seu processo de digestão mais completo, logicamente mais demorado que a carne, e o organismo poderá absorver muito mais os nutrientes destes alimentos saudáveis até o bolo fecal chegar ao final do trato intestinal. Agora vamos reverter a situação. Um herbívoro, um frutívoro e um homem consumirem a carne, tendo seus intestinos prolongados,
Pergunto, o que acontecerá com a carne até o final do intestino desses animais e do homem? Imagine, quanto tempo permanecerá a carne apodrecida no intestino do homem, produzindo toxinas que prejudicam a saúde humana? Vemos que realmente não é em vão o resultado de hospitais que não comportam a quantidade de pessoas em busca de aliviar-se dos sintomas de muitas doenças. Doenças geradas por estas toxinas da carne, e por anos e anos a fim, com o homem deteriorando o seu próprio organismo, destruindo o seu próprio corpo, se alimentando de maneira inadequada e permitindo que seu corpo seja destruído de pouco a pouco. Problemas cardíacos, mau colesterol, problemas renais, pressão alta e baixa, diabetes, sistema nervoso alterado, gota, artrite, artrose, bronquites, asma, reações alérgicas, tendinite, sinusite, osteoporose, câncer e morte. O maior problema é que as pessoas procuram os médicos para somente remediar, amenizar os sintomas das enfermidades, mas o mal não é cortado pela raiz. As Escrituras dizem, também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isto quer dizer que se a pessoa não é boa, arranque-a fora. Se o alimento não é bom, tira fora do seu cardápio. Por que terá que consumir alimento que gere problemas de saúde? O Deus de Abraão diz, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Até quando vamos continuar destruindo o nosso corpo? Quando colocaremos o machado na raiz dos problemas de nossa saúde? Até nos encontrarmos com o juiz de toda a terra para nos destruir? Pense nisso. Aqui você está vendo um coração e o vaso normal e um endotélio delgado, sem obstrução do fluxo sanguíneo. Ainda não apresenta nenhuma lesão aterosclerótica. Aqui são vistas as partículas de LDL colesterol entrando no espaço subendotelial. Este é o espaço entre a porção interna do vaso sanguíneo, ou células endoteliais, e a membrana interna elástica, mostrada aqui por uma camada delgada. Uma vez instaladas neste espaço, as partículas de LDL colesterol podem tornar-se oxidáveis, ficando mais perigosas e acelerando o processo de aterosclerose. Aqui vemos os monócitos se acoplando ao endotélio e entrando na camada íntima, atraídos pelas partículas de LDL colesterol oxidadas. Quando os monócitos estão instalados na camada subíntima, eles passam a ser chamados de macrófagos, sendo vistos aqui englobando as partículas ricas em colesterol. Aqui vemos o início de uma massa adiposa, consistindo de macrófagos e partículas ricas em lipídios. Agora, esses macrófagos são chamados de células espumosas. Aqui, a massa adiposa está madura e é revestida por uma capa de fibras que recobre as células espumosas expandidas. A capa de fibras é parte de uma tentativa mal sucedida do organismo de interromper ou cicatrizar o desenvolvimento da placa aterosclerótica. Com o progresso da região aterosclerótica, há um aumento na quantidade de tecido fibroso e também morte das células espumosas no centro da lesão. Estas liberam o colesterol em uma massa expandida de lipídios. Agora vemos uma placa aterosclerótica mais madura. Embora a massa de lipídios esteja maior, esta encontra-se revestida por uma densa camada de fibras e está sob baixo risco de ruptura. Mas este risco pode se alterar no futuro. Neste estágio, a região da placa aterosclerótica atinge um tamanho suficiente para estreitar o vaso. Isto pode limitar o fluxo sanguíneo
e causar sintomas de angina estável. A angina estável representa sintomas de dor no peito, que pode ocorrer sem esforço, em repouso. Neste estágio, a placa de aterosclerose rompeu-se, progredindo de uma placa estável a uma lesão instável. O núcleo de lipídios pode agora se misturar ao sangue, levando ao estágio de trombose ou oclusão. No local da ruptura, o material do ateroma se mistura ao sangue. Este material, rico em lipídios, funciona como um estímulo, ativando as plaquetas e fatores de coagulação, o que leva a um rápido progresso do trombo ou coágulo sanguíneo. Neste estágio, o trombo tanto pode continuar a evoluir ou ser contido, como mostrado aqui, eventualmente recoberto por células endoteliais. Isto pode levar a um posterior estreitamento do vaso sanguíneo. Em muitos pacientes, todos esses processos de que falamos até agora podem ocorrer sem nenhum sintoma. Se a trombose continuar a progredir, ela pode crescer cada vez mais, incorporando mais fatores de coagulação e mais plaquetas, eventualmente provocando um importante estreitamento do vaso sanguíneo. Este tipo de lesão pode resultar em sintomas de angina instável, a qual, com frequência, é precursora de infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. A angina instável é a dor no peito que ocorre sem esforço, em repouso. Aqui, a trombose levou à completa oclusão ou bloqueio do vaso sanguíneo. O fluxo sanguíneo está bloqueado e o coração está privado das células sanguíneas carreadoras de oxigênio. Esta é a causa mais comum de um ataque cardíaco. Está mostrado aqui o tecido muscular cardíaco que realmente morreu num ataque cardíaco. A causa é o bloqueio arterial, caracterizado. Você vai conhecer os 10 melhores alimentos para turbinar seu cérebro e melhorar sua memória. Todo mundo já sabe que seus hábitos alimentares determinam a saúde do seu corpo. Mas o que talvez você não saiba é que os alimentos que você come também afetam seu humor, sua energia mental, sua memória e até sua habilidade de lidar com o estresse, problemas complexos ou simplesmente com as tarefas diárias. Apesar do seu cérebro representar apenas 2% do peso do seu corpo, ele consome 20% de todas as calorias que você ingere. E quanto melhores os alimentos que você come, mais afiado o seu cérebro se torna. Porém, o contrário também acontece. Se você comer porcaria, não espere algo bom acontecer. Então vamos ver quais são os 10 melhores alimentos que você deve começar a consumir a partir de agora. 1. Salmão. Peixes de águas profundas como o salmão são ricos em ômega 3, os ácidos graxos essenciais que são super importantes para o funcionamento do cérebro. Além disso, o ômega 3 também contém substâncias anti-inflamatórias, que são fundamentais para combater a inflamação causada pela ingestão de alimentos ricos em toxinas. Outros peixes que fornecem os benefícios do ômega 3 são a sardinha e o atum, por exemplo. Você pode consumir esses peixes de 2 a 4 vezes na semana, pois trazem muitos benefícios para o corpo de uma forma geral e estão entre os principais alimentos que fazem bem para o cérebro. 2. Beterraba. Um dos jeitos mais simples de proteger o cérebro e melhorar suas funções naturalmente é incluindo a beterraba no seu cardápio. Em um estudo, os cientistas acrescentaram durante 4 dias o suco de beterraba, no qual é rico em nitratos, na dieta de 140 pessoas com mais de 60 anos e que sofriam com demência. Durante a pesquisa, os participantes recebiam refeições ricas em nitratos, que incluíam um copo de aproximadamente meio litro de suco do vegetal. Depois de cada uma das refeições, os idosos passavam por exames de sangue e uma série de outros testes para medir o funcionamento do sistema circulatório. Os autores da pesquisa descobriram que depois de ingerir uma dieta rica em nitratos, as pessoas tinham uma maior circulação de sangue no cérebro, o que facilita o transporte de oxigênio para os lóbulos frontais. Essa área está associada com a degeneração que leva à demência e a outros problemas cognitivos, e sua melhor oxigenação pode prevenir essas complicações e diminuir o ritmo de sua evolução. 3. Legumes. Legumes são uma excelente fonte de carboidratos complexos. Esses carboidratos são também misturados com fibras, nas quais diminuem a velocidade de absorção do mesmo, promovendo um suprimento constante de glicose para o cérebro, sem o risco de ocorrer picos desnecessários de açúcar no sangue, que é o que acontece quando comemos alimentos com carboidratos simples, ou aqueles que são uma verdadeira bomba de caloria e açúcar. Legumes são ricos em vitamina B9,
na qual é fundamental para a melhoria das funções cerebrais. 4. Hortelã. A hortelã é uma ótima fonte de vitamina A e vitamina C. A vitamina A melhora nossa capacidade de aprendizado e aprimora a plasticidade cerebral, que é basicamente a capacidade que o cérebro tem de se modificar e estabelecer novas conexões neurais. Já a vitamina C tem a capacidade de proteger o cérebro contra perdas cognitivas com o passar do tempo. Estudos mostram que somente o aroma da hortelã já afeta o funcionamento do cérebro, por melhorar o estado de alerta e memorização, fazendo com que consiga realizar as tarefas do dia a dia com mais atenção e se lembrar com mais facilidade das coisas que precisa fazer. 5. Brócolis. O brócolis não só é um superalimento para todo o corpo, como também é um dos melhores alimentos para melhorar a energia mental e turbinar a memória. Ele é rico em cálcio, vitamina C, B, ferro, fibra e vitamina K. Todos esses nutrientes juntos têm a capacidade de nos proteger contra radicais livres e manter um bom funcionamento da circulação sanguínea, sem contar que eles ainda conseguem remover metais pesados do nosso organismo, pois se não forem removidos, eles prejudicam muito o cérebro. O potássio presente no brócolis ajuda o sistema nervoso, que por sua vez também auxilia nas funções cerebrais. Pesquisas mostram que o brócolis pode contribuir na recuperação cerebral após algum tipo de lesão ou dano. Esse é um poder muito grande para um simples vegetal, mas não é só o brócolis que possui esse poder, mas também todos os vegetais crucíferos, incluindo a couve, a rúcula, o repolho e vários outros. 6. Abacate. O abacate é repleto de antioxidantes e ajuda a combater doenças como o diabetes e a pressão alta. É uma excelente fonte de gordura monoinsaturada de altíssima qualidade, que ajuda seu sangue a circular melhor. Uma boa circulação é condição fundamental para um bom funcionamento do cérebro. Além disso, o abacate é considerado um alimento seguro, pois mesmo que você não tenha acesso ao orgânico, as quantidades de agrotóxicos presentes nele não serão significativas. 7. Sementes. Opte pelas sementes de girassol, gergelim e linhaça. As sementes contêm uma grande quantidade de proteína, gorduras benéficas e vitamina E. Além disso, também possui antioxidantes que combatem o estresse e minerais importantes para o cérebro, como o magnésio. Sementes de gergelim, em particular, são excelentes para a saúde do corpo em geral. 8. Nozes. As nozes têm propriedades nutricionais muito positivas para o cérebro pelo fato de ser fonte de folato, uma vitamina do complexo B que é essencial para que o cérebro funcione adequadamente, além de atuar na capacidade cognitiva, mental e emocional. Pesquisas realizadas no Instituto de Medicina Funcional, que fica na Flórida, nos Estados Unidos, mostrou que mais de 40% dos diagnósticos de depressão surgem pela deficiência de folato. Ele age como um complemento no processo de produção do neurotransmissor chamado serotonina, que é responsável principalmente pela sensação de felicidade e bem-estar. 9. Blueberries. Graças à sua riqueza em diversas vitaminas como A, B, C, ferro, manganês, fósforo, potássio, cálcio, entre outros, a fruta possui um alto poder antioxidante que age no fortalecimento das células. Os flavonoides presentes na fruta melhoram a comunicação entre os neurônios, o que aumenta a capacidade de memorização, aprendizado e execução de tarefas cognitivas, como raciocínio lógico, compreensão verbal e habilidades numéricas. Em função dessas propriedades, essa fruta é capaz de reparar danos sofridos pelo cérebro, principalmente em função do envelhecimento e de problemas ligados à demência. De acordo com um estudo divulgado pela Sociedade Química Americana, pessoas que consumiram o suco da fruta apresentaram melhoras muito significativas em teste de memória e aprendizado. 10. Óleo de coco. Apesar do óleo de coco ter sido reconhecido historicamente como uma fonte que contém altos níveis de gordura saturada, um estudo publicado pela plataforma PubMed sugere que os benefícios do coco devem ser reconsiderados. Isso porque, diferente das gorduras saturadas de origem animal, o óleo de coco possui ácidos graxos de cadeia média, como o ácido láurico, o ácido mirístico e o ácido caprílico, que são os únicos que podem ser absorvidos e metabolizados pelo fígado, sendo convertidos em cetonas, nas quais são importantes fontes de energia alternativa para o cérebro que podem ser benéficas para as pessoas que estão desenvolvendo ou já possuem deficiência de memória, como o mal de Alzheimer. Apesar desses serem os alimentos mais benéficos para o cérebro, eu sei que não dá para incluir todos ao mesmo tempo no dia a dia,
mas se você incluir pelo menos 3 ou 4 deles no seu cardápio, você garantirá um cérebro afiado e